consagrado! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do professor Caio Vieira. Roda a vinheta, produção! Bom pessoal, na videoaula de hoje eu vou estar trazendo para vocês a continuação do conteúdo ainda de imunologia. Hoje, mais precisamente, estaremos vendo a respeito dos fagócitos. Isso mesmo, a gente já viu em vídeos anteriores, na qual eu citei alguns tipos de células principais e fundamentais para que ocorra todo o funcionamento correto do sistema imunológico, e dentre elas eu acabei citando aquelas denominadas fagócitos. Hoje a gente vai estar aprofundando nesse tipo de célula, tranquilinho? Dando aí foco em dois principais tipos, sendo elas os macrófagos e os neutrófilos. Show de bola? Então já se inscreva no canal se você não é inscrito. Caso tenha perdido as videoaulas passadas ou ainda não tenha as assistido, assista. É só entrar aqui no canal, puxar na playlist de imunologia e assistir todas as aulas gravadas até o momento. Show de bola? Os conceitos que foram trabalhados anteriormente são fundamentais para que você entenda a videoaula de hoje perfeitamente. Show de bola? Então, pegue seu caderno, pegue sua caneta e vem para a aula. Pessoal, fagócitos. O que a gente precisa saber sobre os fagócitos? Eles são responsáveis pela fagocitose de células infectadas, bem como dos patógenos, ou seja, dos invasores que acometeram aquela invasão no nosso organismo. Show de bola? Onde eles são produzidos? Eles são produzidos lá na nossa medula óssea. A partir do momento que eles são produzidos lá, eles são encaminhados pelo sistema circulatório até os vasos sanguíneos, visto que os vasos sanguíneos irrigam todo o nosso organismo, todo o nosso corpo. E dessa forma fica fácil que eles atuem em diversas partes do nosso organismo. E aí, dessa forma, a partir do momento que eles percorrem os vasos sanguíneos, eles chegam ao local de destino onde eles vão atuar e acabam realizando uma ramificação do que eles vão ser. Caso a gente siga o lado esquerdo, a gente vai ter aqui uma diferenciação. Como assim? A gente vai ter, de fato, uma diferenciação em dois principais tipos de célula, que a gente já estudou, inclusive, elas de forma bem superficial. A primeira delas é a célula dendrítica. Caso você não tenha conhecimento do que se trata ou tenha perdido a aula a respeito disso, acesse o canal. Tem um vídeo aqui referente apenas à célula dendrítica, mostrando e explicando como ela é responsável, como ela contribui para a contenção das invasões. Show de bola? E aí nós vamos ter também os macrófagos. Caso então, após ser produzido o fagócito na medula óssea, após ele percorrer os vasos sanguíneos, ele chegar no local onde ele vai atuar, e ele se diferenciar ali em um macrófago, a gente vai ter um papel a ser desempenhado pelo macrófago totalmente diferente daquele desempenhado pela célula dendrítica. E o que o macrófago vai fazer? Como eu disse anteriormente, os vasos sanguíneos eles irrigam todo o nosso organismo. Então a gente vai ter diversos macrófagos ao longo de todo o nosso corpo. E aí quando há uma invasão, aquele local onde houve a invasão em específico já vai ter macrófago ali esperando para atuar no tecido. E aí, concomitante a isso, vai ter liberação de sinais químicos por parte dos macrófagos. Então, o macrófago está ali no local, aconteceu uma invasão naquele local onde ele está, concomitante a isso, ele já reconheceu que aconteceu uma invasão, depois de terem passado os invasores pelas barreiras físicas, que nada mais é do que o tecido epitelial, o primeiro deles, é a barreira física que o patógeno tem que passar para invadir o nosso organismo. E aí o macrófago reconheceu. O que ele começa já a fazer naquele local de invasão? Ele começa a liberar sinais químicos. Quais sinais químicos? O TNF, que é uma sigla que significa fator de necrose tumoral, e o IL-1, que nada mais é do que interleucina 1. Show de bola? Mas você precisa decorar esses nomes? Não, você apenas precisa saber que a partir do momento da invasão naquele local, o macrófago que ele está próximo, ali no tecido, ele não está ativo, ele vai ser ativado no momento da invasão, ele libera sinais químicos, sendo esses dois, e a importância do sinal químico. Ou seja, por que há a liberação de sinais químicos? Qual que é o intuito? Para que aconteça a excitação de receptores presentes no endotélio, ou seja, na parede do vaso sanguíneo.
E aí você pode estar se perguntando, poxa, mas o macrófago ele saiu do vaso sanguíneo, ele chegou ali no tecido onde ele vai atuar, ele se diferenciou em macrófago ao invés de virar uma célula dendrítica, e aí ele localizou a invasão. Ele liberou sinais químicos que são o TNF e a interleucina número 1, certo? Mas por que ele precisa fazer excitação do vaso se ele não está mais lá, se ele já está no tecido? Por isso aqui, ó, ele faz isso para atrair os neutrófilos. Por quê? Os neutrófilos são outro grupo de células, que também são células fagocitárias, são células que fazem parte dos fagócitos, juntamente com os monócitos, que a gente diferencia em macrófago e célula dendrítica. E esses caras, junto com os macrófagos, são essenciais para atuarem nos primeiros passos da contenção da invasão. Vamos falar um pouco sobre os neutrófilos e por que eles são atraídos pelos receptores do vaso após serem excitados pelos sinais químicos que são liberados pelos macrófagos? Vamos lá? Ó, a gente tinha dito aqui que se eles percorrem os vasos sanguíneos, chega um momento que eles chegam ao destino e eles se diferenciam ali em célula dendrítica e macrófago. Mas eles podem também se diferenciar, ó, em neutrófilo. Olha que legal. Se ele se diferenciar em neutrófilo, ele vai ficar também ali no vaso sanguíneo. Só que ele não vai chegar já no tecido, igual o macrófago. O macrófago, ele amadurece, sai do vaso sanguíneo e fica ali em várias partes do nosso organismo, ali no tecido, esperando uma possível invasão. Já o neutrófilo, ele não fica ali no tecido esperando, ele fica percorrendo de fato, ali num fluxo, o nosso vaso sanguíneo. E aí o que acontece? Aqueles que estão próximos ao local de invasão, certo? Passando por um vaso sanguíneo onde está próximo ao local de invasão que acabou de acontecer, eles são atraídos por receptores na parede do vaso sanguíneo. Olha só. Então a gente voltou àquilo que eu havia dito anteriormente. Eles são atraídos por receptores da parede do vaso sanguíneo que são excitados por quem? Pelos macrófagos, como eu havia dito aqui, ó. Excitam os receptores do vaso. Então, o macrófago, ele excita o receptor do vaso sanguíneo, o endotélio, a partir do momento que ele libera esses sinais químicos, justamente para atrair os neutrófilos. Mas o que acontece? Acontece que a gente vai ter agora duas partes, parte 1 e parte 2. Eu coloquei isso para facilitar o entendimento e no momento que você for estudar, você seguir uma ordem para fazer mais sentido na tua cabeça. Show de bola? Por isso que o mapa mental é excelente na hora de estudar. Tranquilinho? Então vamos para a parte 1? Qual que é a parte 1? A gente vai ter aí o exemplo do primeiro receptor. A gente falou que existem dois receptores que vão ser excitados no vaso sanguíneo, na parede do vaso que é chamada de endotélio. Show de bola! Quais são esses receptores? O primeiro deles é a selectina. Então a selectina, ela é responsável pelo quê? Ela é responsável por selecionar os melhores neutrófilos no vaso sanguíneo. Como que ela faz isso? A partir de um procedimento, de um processo, de um fenômeno chamado rolamento. E eu coloquei aqui um asterisco exatamente para você tentar memorizar esses passos. Mas, Caio, eu tenho que ficar decorando o que é rolamento? Não que seja o rolamento em si, mas entender o processo. Porque essa parte é fundamental para você compreender a função de cada receptor presente no vaso para com o neutrófilo. Show de bola? E aí acontece então o fenômeno de rolamento. O que isso implica dizer? Implica dizer que o receptor, chamado selectina, com o neutrófilo, apresenta uma baixa afinidade. Eles não têm tanta afinidade um com o outro. Então, no momento que a selectina ela atrai o neutrófilo para próximo da parede do vaso, que é onde está localizado esse receptor, ele não vai já de cara chegar, grudar ali perto da parede do vaso e ficar parado. Ele vai chegar perto, aí ele vê que ele não tem tanta afinidade química, ele desprega um pouco ali da parede do vaso, rola, volta mais um pouquinho. Então, esse distanciamento em que ele chega perto, se distancia, chega perto, se distancia, demonstra que ele tem uma baixa afinidade química. Tranquilo? E aí aqui tem a representação, pessoal, para ficar mais visível, já que o conteúdo é um pouco abstrato. Então, cada bolinha preta dessa são neutrófilos. Show de bola?
Mas vamos imaginar que isso aqui é uma sequência, então é o mesmo neutrófilo acontecendo aqui uma cadeia de eventos. Show de bola? Então o neutrófilo, ele estava mais aqui acima, esse risquinho aqui em vermelho, esse item, nada mais é do que o receptor chamado selectina, e aí a selectina atraiu o neutrófilo. Ela está indo atraindo o neutrófilo chega perto, vem bem pertinho da parede do vaso, que é chamada de endotélio, rola, sobe um pouquinho e aqui de novo acontece todo o processo. Desce, rola um pouquinho. Então, viu como é fácil compreender o porquê que chama rolamento? Porque ele vem aqui rolando, chega próximo ao vaso, rola e desprega do vaso, da parede. Aí depois ele desce de novo, rola mais um pouquinho, sobe. Então é chamada de rolamento justamente por isso. E aí você pode estar falando, tá, Caio, mas e como que a gente vai fazer então para que esse neutrófilo ele tenha uma alta afinidade e ele consiga ficar mais próximo da parede? Vou mostrar para você agora na segunda parte. Olha só, acabamos o raciocínio aqui, a gente volta para cá. Ó. Os neutrófilos são atraídos por receptores na parede do vaso sanguíneo. A gente já viu o primeiro receptor, vamos para o segundo? Aqui, ó, segundo receptor. O segundo receptor ele tem o nome de integrina. Olha como o próprio nome já nos ajuda. Selectina significa que seleciona, ela é seletiva, ela seleciona o melhor neutrófilo. Integrina, aqui ó, segundo receptor integrina, ele busca integrar aquele neutrófilo consigo na parede do vaso. Então ele busca aderir, atrair com alta afinidade aquele neutrófilo para si. Olha que legal. Então a integrina, ela vai apresentar dois principais processos, que são eles: o freamento e a adesão do neutrófilo na parede do vaso, chamada de endotélio. Show de bola? E o que isso difere da primeira etapa? Que agora, além deles virem próximo do receptor e rolarem, vai chegar um momento que eles vão manter próximos à parede do vaso e eles vão ser freados devido à alta afinidade que eles apresentam, a integrina com o neutrófilo. E a partir deste momento, ele vai ser freado e vai ficar fixo ali na parede do vaso para estar acontecendo posteriormente um evento chamado diapedese, que eu vou estar explicando posteriormente. Mas vamos para a representação aqui? Ó o desenho. Mesma coisa do anterior, só que agora o fenômeno muda. Ó, nós temos o neutrófilo, ele é atraído aqui pelo roxinho, que é a integrina. Então ele vem próximo, desce, chega na parede do vaso, tem muita afinidade os dois, ele fica perto, não se distancia e é freado. E parou. Então ele fica fixo, ele se adere à parede do vaso. Show de bola? Compreendido? E aí depois disso, o que acontece, Caio? Acontece a diapedese. Ó, mais um asteriscozinho roxo aqui para vocês lembrarem aí do processo, diapedese. Mas, Caio, o que é diapedese? É quando uma célula ela sai de um vaso e vai para o tecido. Olha que legal. Então nós temos aqui, ó, o neutrófilo sai do vaso sanguíneo, depois que ele é freado e aderido à parede, ali no endotélio, e ele vai para o tecido. Ou seja, ele vai penetrar aqui, ó, o vaso a ponto de sair dele e entrar no tecido onde está acontecendo a invasão. Que o macrófago ali acabou atraindo ele pelos sinais químicos. Show de bola? Então, o neutrófilo sai do vaso e vai para o tecido onde está acontecendo a invasão. E depois? Depois nós temos aqui, ó, a representação do processo de diapedese. Olha, o vaso aqui, certo? Esse inteiriço é o vaso. Aqui embaixo, onde está a minha mão, onde está escrito, ó, é o tecido. E aí essas bolinhas novamente são os neutrófilos. Eles estão vindo aqui, estão rolando, já foram fixados no processo lá, na segunda parte, do segundo receptor, chamado integrina, já foi freado, já foi aderido, e aí ele começa a realizar o processo de diapedese, ó. Ele vai penetrando aqui a parede do vaso, a modo de sair do vaso e entrar no tecido. Show de bola? Assim ele chega no tecido onde está acontecendo a invasão e ele pode atuar ali juntamente com os macrófagos. Então, depois do processo de diapedese, eles são atraídos pelos macrófagos para aquele local exato onde tem os invasores e, concomitante a isso, ele chega ao local de invasão e ele contribui para a fagocitose daqueles invasores juntamente com os macrófagos.
Show de bola? Viu como a aula foi facinho, bem tranquilinha? É só você seguir as setas aí do nosso mapa mental para compreender cada ideia? E eu recomendo, leia primeiro a parte dos macrófagos com a célula dendrítica. Depois que você compreender o que o macrófago faz, aí sim você volta para a ramificação aqui no meio e vai para o neutrófilo para você compreender como ele é atraído, o porquê ele é atraído e o que ele faz no final antes de encontrar o macrófago. Show de bola? Pessoal, aulinha bem tranquila, espero que tenha ficado bem claro, bem tranquila e bem didática. Caso você tenha gostado da aula e tenha sido útil para você, deixe o seu like, se inscreva aqui embaixo no canal caso você ainda não seja inscrito, ative o sininho de notificação para manter-se sempre atualizado, conforme eu estarei disponibilizando os vídeos, e eu espero ter ajudado. Um forte abraço e um beijão do professor Caio. Tchau, tchau!